Oi, boa noite, Lili. E aí, já te aceitei. Agora vai aparecer. Isso, agora apareceu. Ai, que bom, a internet vai funcionar bem. Deixa eu só remover uma coisa aqui. Tá. Não, isso. Poliana entrou, o Magno entrou, sempre me acompanhando, meu namorado, Ah, que sempre me bom. apoiando. É bom, né? Receber esse Lógico. apoio. Como que você tá hoje no feriado? Comeu muito? Trabalhei. Não deu nem tempo de comer muito, eu trabalhei o dia todo. Trabalhou, né? Trabalhei As o dia todo. pessoas agora têm que ganhar esse tempo aí que perderam, né, com a quarentena e, Sim, e trabalhar mais, né? graças a Deus a gente não pode reclamar não, porque só da gente não estar em isolamento total é uma graça muito grande, né? Você como psicóloga, eu como nutricionista, a gente está fazendo os atendimentos presenciais, fazendo o atendimento online. Da empresa que eu trabalho, continuo trabalhando, né? Que não pode parar, então a gente não tem do que Sim. reclamar. A gente está inventando uma nova maneira de trabalho, Uhum. né? Com todos Então, os para cuidados, começar, né? exatamente é o que a gente estava falando ontem na live, né? A gente não pode parar, mas precisa ter as medidas de respeitar a lei e continuar. Sim. Bom, para começar, né? Faz sua apresentação, fala quem você é, o que que Sim. você trabalha. Fala aí para os Tá, nossos joia. espectadores. Tá, meu nome é Liliane Lourenço, eu sou nutricionista há 14 anos, eu trabalho na área clínica e trabalho, né, com os atendimentos, tanto online quanto presenciais, e trabalho também com alimentação coletiva, que é um trabalho totalmente diferente, que é a alimentação de empresas. Então, eu trabalho nas duas áreas da Uhum. nutrição, né? São áreas totalmente diferentes, mas uma agrega a outra. Sim, com o objetivo Alimentação de saudável, né? alimentação saudável, né? Sim. Olha, fotógrafos, BH entrou, Solares, Escola de Música, bem-vindos, estamos falando aqui. E aí a primeira pergunta que não quer calar, né? Tá todo mundo aí na dúvida. E a dieta no isolamento? Como é que a gente faz? Continua? Tem que fazer mesmo? Como que é, Lili? O que que acontece, Gisele? Essa questão, essa pergunta é uma pergunta muito importante. Primeiramente, eu tenho que explicar a definição de dieta. O que que é a dieta? Né? Se você vai no dicionário, né? O que está escrito lá? Está escrito como regime alimentar prescrito por médico, e nisso ele vai abolir ou um alimento em si, ou um alimento parcialmente, ou ele totalmente, tá? O Uhum. nutricionista, ele não trabalha com isso. O nutricionista, ele trabalha sim com planejamento ou alimentar, que a gente fala, ou plano alimentar. A palavra plano e a palavra planejamento vem muito a calhar ao nosso trabalho. Por Uhum. quê? Igual você acabou de me perguntar, continua no isolamento? Continua no isolamento. Porque da maneira que nós passamos, o que que isso quer dizer? É uma reeducação alimentar, é uma mudança do período que você procurou o auxílio do profissional para o resto da sua vida. Eu tenho Uhum. pacientes que já estiveram comigo há 2 anos e não falo que eles fazem tudo, mas alguma coisinha daquilo que eu falei, uma sementinha foi plantada. Então, tanto faz em isolamento quanto fora do isolamento, a tendência seria no isolamento ser mais fácil. Mas a maioria das pessoas tem questionado muito por que, né, do isolamento ser mais complicado.
Porque, querendo ou não, as pessoas têm mais tempo, né? Das preparações e tudo, mas tem essa complicação. A parte psicológica também manda muito. Por estar em casa, por estar chateado por ter ficado desempregado, ou então tempo ocioso, Uhum. mas E por que realmente que você teria. acha que as pessoas estão tendo mais dificuldades de continuar sua reeducação alimentar no isolamento? Eu creio que é a falta da rotina, né? É a falta da rotina, é a mudança dos horários. Porque ao Uhum. invés do paciente se reinventar, não, dependendo, ele quer ficar da mesma maneira que ele era antes. E não é assim que deve ser. Ele deve sim fazer uma rotina. Se eu levantei mais tarde, eu começo as refeições mais tarde. Se eu não alimento na empresa que eu trabalho, eu vou preparar o meu almoço. Se eu não tinha tempo para ter um lanche da manhã, mas lá estava prescrito, vamos fazer, né? Sim. Que mais? O lanche da tarde pode ser feito, dependendo do paciente, a gente coloca até 2 lanches, mas se ele acordou tarde e se ele verificar que não tem essa necessidade, ele pode fazer um só, tá? O Uhum. paciente, ele tem muita dúvida. Quando é paciente, ele tem a dúvida em questão de horário. Então, se ele mudou um horário, ele acha que tudo já mudou e que já não vai fazer mais sentido. É o contrário, ele tem que fazer esse sentido, né? Quando uma pessoa que Sim. nunca procurou ajuda, aí que ele chuta o balde mesmo. Porque aí ele não tem noção de muita coisa. Em questão de qualidade, ele não tem. Em questão de quantidade, piorou. Porque não por ser um alimento saudável que ele pode exceder nas quantidades. Porque cada indivíduo, ele é único. Então, a Uhum. quantidade que foi prescrita a você não vai ser a mesma quantidade prescrita a um homem, a uma mulher que já pesa mais, a uma mulher que já pesa menos, a uma criança. Então, é totalmente diferente. Por isso que ele precisa mesmo de auxílio de um profissional. Sim, e um hábito que para a gente é bem difícil de mudar porque é muito ligado ao emocional, né? A alimentação é Sim. ligada ao emocional. Eu Então, noto, eu noto muito, Gisele, que o paciente ele quer um resultado muito rápido para aquela situação que ele está passando acabar. entendi. Então, o que que ele tem que pensar? Que aquilo ali não vai ser uma tortura. Se está Uhum. torturando, tem alguma coisa de errado. Ou ele não está no momento para poder fazer esse tipo de planejamento, Uhum. ou ele está verificando aquela situação de uma maneira diferente, que nunca mais ele vai comer determinado alimento que ele gostava muito. E não é assim. Então, não é um Uhum. 8, não é um 80. Para começar, vamos no 40, devagarzinho. Não é rápido, é Sim, as devagar pessoas mesmo. ficam ansiosas, né, de que aquela mudança vai trazer um sofrimento, Sim. mas não é bem assim, né? Tem que ir com calma, com o planejamento que você faz. Uhum. Só interrompendo um pouquinho aqui, dando um oi para as pessoas que estão entrando. A Kézia entrou. Obrigada, Kézia, pela participação. Tô Diana. vendo vários conhecidos. Diana, Uhum. beijo, viu? Saudade. Tem muita gente aqui conhecida entrando. Bruna, Minha Cíntia, filhada tá aqui, namorado tá Fabiana. aqui, cunhado tá aqui. Não, muita gente. Muita gente conhecida É as aqui. pessoas, né, que têm Paciente. dúvidas e que Sim, nos dão forças também para a gente sim. continuar o nosso trabalho. Ai, ótimo, muito E bom. aí, vocês que estão vendo a live, se tiverem dúvidas, perguntas, podem ir fazendo que no final a Liliane vai responder. E aí, vai fazer uma Sim, com consulta certeza. já online. Ai, ai, pode. É, e você acha, né, voltando aqui, que nesses tempos de isolamento, a nossa alimentação, ela deve ser, como que deve ser a atenção? Ela deve ser redobrada, existe um cuidado maior, uma atenção, até pelas pessoas estarem mais em casa. O que que você acha que está acontecendo? Olha, nessa questão da alimentação o cuidado ser redobrado, depende muito do que ela já faz. Então, assim, se for uma pessoa que trabalha o dia, trabalhava, né, o dia todo e está de Uhum. home office, realmente ela vai ter que ter um cuidado maior com relação a preparar suas próprias refeições, que não vai ser na rua mais. Então, dependendo de uma pessoa de empresa, vai ter que fazer em casa.
Então, tem essa preocupação de higienizar os alimentos, é, deixar um pouco de comer na rua, né? Vamos aproveitar esse período, tem que ver o lado bom das coisas. A Sim. qualidade da alimentação ela pode melhorar muito nesse período, a gente tem que Uhum. aproveitar isso, né? Vamos até aproveitar isso que você falou, que é uma das perguntas, né, do nosso roteiro, que está mais embaixo, que você falou algo importante, que é aproveitar esse momento para fazer a alimentação em casa, que é mais saudável, Sim. né? E aí a gente Uhum. evita de comer na rua, que seria uma pergunta mais para baixo, mas eu acho que agora é interessante até fazer. Mas antes, gente, tem um coraçãozinho aí do lado de vocês. Clique no coraçãozinho porque dá mais ênfase à live. A live é compartilhada mais vezes, né? Então, se vocês Uhum. puderem clicar no coraçãozinho aí do lado, é bom pra gente, tá? Então, a pergunta é, isso mesmo aí, ó, o pessoal começou a clicar no coraçãozinho, é isso aí, gente. Dieta é caro? É caro fazer dieta? É caro fazer educação alimentar? Porque tem muita gente que acha que é caro. Olha, depende muito. Primeiro, eu verifico quem fala isso é quem nunca fez, né? Quem nunca foi no profissional. Uhum, Segundo, eu noto muito isso nos pacientes que querem viver o mundo de antes, né? Que comia muita besteira. As coisas de rua são muito caras, né? Se for uma pizza, um sanduíche, não é barato. Aí eles querem continuar fazendo isso, mas querem de segunda a sexta-feira fazer uma reeducação alimentar. Então, dependendo, ele uhum, pode achar que vai ficar caro pelo fato dele querer ficar nos dois mundos ali. Ele não uhum. tem prioridade. A partir do momento que você tem prioridade, aí já muda. Porque Sim. dependendo, você vai fazer essa questão da sua compra aí. Eu vou te dar um exemplo. Vamos lá, se for comer um sanduíche hoje, R$ 15, tá? De 15 para Uhum, cima. Se você vai comprar um pacote de pão integral, ele é a partir de R$ 6. E quantas vezes você come? uhum. Tá? Em Muito questão mais. de iogurtes, então é planejamento mesmo. Tanto da sua semana, dos horários, quanto do valor que você tem. Tem N Sim. marcas, então o paciente ele tem que saber pesquisar. É isso que vai acontecer. Uhum. Tá? Então, Precisa não de é um caro. planejamento, Precisa de um né? planejamento, sim. Um planejamento também financeiro. Porque a gente nota hoje uma dificuldade muito grande das pessoas nessa época agora. Pode variar, não tem problema. E quando a gente está em casa, fica mais fácil. Uhum. Em questão dos valores, né? Porque Sim. se você trabalha fora, você vai levar um iogurte, mas se eu estou dentro da minha casa, eu vou tomar um copo de leite, que vai sair mais barato. Uhum. Ela tem, quando a gente faz um planejamento, Gisele, tem uma lista de substituição. Então, não é somente uma opção que o paciente tem, e sim Uhum. ele tem para gosto, em questão de palatabilidade, quanto também de valor financeiro. Então, ele pode ter as escolhas, Uhum. tá? E Não é aí, nesse caro. planejamento, até você coloca essas opções, né? Você não coloca só uma Várias. opção, vai comer uma Não. opção. E Não. ali você coloca vários e o paciente que vai ficar, vai pensar, refletir sobre o que é melhor para ele ali naquele momento. Sim, porque o planejamento ele não pode aparecer, não pode ter a aparência de privação. Hum, O paciente ele tem sim que ter o direito da escolha. Lógico que está sim. dentro daquilo que eu passei, mas ele tem que ter essa sensação de poder escolher Uhum. e de Não, aprender a ótimo. escolher, né? Uhum. E aí, com tudo isso, o que é que você tem observado? Os hábitos das pessoas que estão, né, dos seus pacientes, das pessoas que você tem orientado, no isolamento que está sendo assim, e elas Então, o que que acontece? O isolamento a gente já vai fazer praticamente 3 meses, né, dentro dele. No primeiro mês, muitos pacientes falaram assim: ah, está em isolamento, eu não vou consultar, então vamos deixar para vamos deixar para frente e tudo. Nesse primeiro mês, teve uma cara de férias. uhum,
Então, eles aprontaram e bordaram nesse primeiro mês. Nossa, mas chutaram o balde bonito, largaram tudo, largaram a atividade física, ficaram sem horário para nada, ficaram sem rotina, Aham. né? Então, o que que acontece agora? Eles estão correndo atrás do prejuízo. No segundo mês já ficaram preocupados e eu noto muito, Gisele, que eles têm uma dificuldade muito grande em recomeçar sozinhos. Que é natural, porque eles têm que mostrar o resultado para alguém e é muito bom também verificar que erraram, porque a gente vai começar do zero. Uhum. Nós, como profissionais, a gente entende isso, né? Porque tem muito paciente que fica com receio de retornar pelo fato de ter errado. Ah, eu errei. Mas Não, gente, todo mundo está no existe a mesmo barco, recaída né? que é comum, Sim, né? sim, não quer dizer que aquele paciente está errado, não. Quer dizer que ele quer voltar a acertar. Nós não somos uma Uhum. máquina planejada assim para 100% correto. Não é assim não. Então eles voltam com essa dificuldade em questão dos horários, em questão, o que que acontece? Alguma receita que a gente passa para aquele paciente, ele para de fazer, já não faz mais. Só que ele faz brigadeiro todo dia, ele faz um bolinho de chocolate e ele inventa em cima daquilo. Por quê? Aquilo ali pode dar um Uhum. prazer para ele e ele acaba distraindo com aquilo ali ao longo do dia. Mas esse valor vai vir na conta dele depois, né? E quanto Na mais ele conta for do peso do peso, e do financeira, peso, né? E na também. consciência, também no emocional, não vai sentir-se culpado por ter feito isso. Porque assim, tem gente que chega lá e fala assim: olha, eu fiz, pronto, acabou, vamos recomeçar. É isso. Zerou. Vamos Uhum. recomeçar, verificar o que estava dando certo, o que estava dando errado. A gente muda o plano totalmente. Mas nisso a gente vai trabalhando essa questão, vai conversando com o paciente, né? Porque tem muitos que ficam culpados e não querem voltar mais, que aquilo não é para ele, não é assim que funciona. Porque a gente não trabalha somente com perda e ganho de peso, e sim saúde, com as patologias que Sim. podem aparecer. É prevenção. Novos hábitos, né? Sim. Novos hábitos. Eu, por Sim. exemplo, tenho 10 anos que eu só tomo leite desnatado. E no início não foi por causa de dieta. Foi porque eu fui ao médico, o médico falou que eu estava com colesterol alto e indicou leite desnatado, porque eu tomava muito leite na época integral. Ele Aham. falou: olha, começa a tomar o leite desnatado, vai ser melhor para você, para sua saúde, vai diminuir o colesterol. E foi o que aconteceu. Não foi fácil no início, foi um novo hábito, né? Tem gente que fala: leite desnatado que é um leite aguado. Agora eu já acho ao contrário. Quando eu tomo leite integral, eu já acho um leite super forte. É a questão do Mas é paladar, algo, né? sim, mas é um hábito que eu precisei de mudar. Não foi fácil no início, mas Sim. eu tive essa consciência, precisei de ter essa consciência. Ou eu vou engordando, a minha saúde vai piorando, ou eu melhoro, né? E foi algo, uma coisa muito sábia que ele falou na época, né? É um hábito. Ele podia ter falado: olha, você vai fazer atividade física, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E um hábito assim já melhorou muito a minha saúde. Então, acho que é também começar aos poucos, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade em comer um certo alimento. Eu vejo muita gente que tem dificuldade. Eu tinha também, hoje eu não tenho mais de comer os integrais, né? E vai adaptando esse paladar. E é esse trabalho que você faz, né? Essa adaptação também. Sim. Só que o paciente ele acha que ele tem que ter, somente a gente tem que ter a paciência, né, com ele. Não, ele tem que ter a paciência consigo mesmo, de ficar feliz ou satisfeito com aquele resultado que ele obteve em determinado período, porque senão ele vai abandonar. É um trabalho de formiguinha, é bem devagar. Uhum, Depende muito do metabolismo de cada pessoa, depende do que ele está fazendo correto, se ele vai atingir o objetivo ou uhum, não. Lembrando que nós também trabalhamos com os exames bioquímicos, né, que são os exames de sangue, então a gente analisa tudo. A gente pode verificar ali, o médico manda para a gente o diagnóstico, a gente trabalha em cima do diagnóstico, então uhum. é uma tarefa árdua, mas é muito boa. Sim.
pausar um minutinho aqui para dar um oi aqui para as Tá, pessoas que vamos ver estão. aqui. Tem uma página que ela assistiu a outra live, Estude Certo para Concursos. Ela entrou nessa live novamente. A Lúcia Arruda, né, Lúcia? Eu falei para ela, porque ela postou um prato maravilhoso de cachorro-quente. E aí eu fui e comentei com ela, olha, você vai ver a nossa live hoje, viu? Ai, que E aí bom, ela entrou, ela tá assistindo. que bom. Nath Coimbra, que estava ontem também com a gente, Manuela, Ana Paula, o Jefferson, né? Trabalha com você. Sim. Gente, qualquer dúvida, vocês podem ir perguntando que no final a gente vai estar respondendo. E cliquem aí, continue clicando no coraçãozinho para dar audiência. Ótimo. Continuando, Liliane, a Uhum. gente estava falando aí do emocional, da mudança de hábitos, né? Do Sim. isolamento. Uhum. E como que você considera, como que está a ansiedade nessa questão de estar em casa? Como você disse, né? Muda uma rotina e a gente acaba beliscando muito, porque o alimento está ali, está disponível, a gente está em casa. Como que é isso? Você tem visto muito isso? O que que a gente pode fazer para evitar essas beliscadas? É igual a gente estava falando, Gisele, tem muito tempo ocioso. Então, o que que as pessoas têm que fazer? Sendo paciente ou não sendo paciente? Montar uma nova rotina. Então, estipular mesmo um horário para acordar, estipular um horário para almoçar, um horário para um café da tarde, um horário para o jantar, tá? Uhum. E ainda, dependendo do alimento, o que que eu penso? Vamos supor que você tem aí na sua casa, você comprou uma caixa de bombons. E você sabe que enquanto essa caixa estiver aí, enquanto você não der fim nela, você não vai ter sossego. Tá? Você vai Uhum. comendo, comendo, aleatório. Por quê? Eu sei que a caixa de bombom está em cima do armário ou está em cima da geladeira. Eu vou beliscar, então é vontade de comer, não é fome. Tá? Então, o que que eu alerto para o paciente? Ele sabe, as pessoas sabem qual que é o ponto fraco, o que que é o problema que Uhum. atrapalha no emagrecimento. Então, não compra. Não compre nesse período. Deixe sem comprar. Ou então, se eu tô com uma vontade muito grande de comer um bombom, então compre um. Eu comi aquele um e acabou. Porque eu já sei que é um ciclo vicioso. Em questão de açúcar, ele Uhum. vicia mesmo. Então, se eu comi dois hoje, eu vou querer dois amanhã. As pessoas elas têm um hábito muito grande de depois do almoço, depois do jantar, comer um docinho. Sempre falam isso, mas é porque começou ontem, aí foi anteontem e assim foi. Vem de um longo período, tá? Uhum. E a gente tem sim as ferramentas para poder estar trabalhando com isso. Os alimentos que enganam um pouco a vontade de comer doce, tá? Essa questão da serotonina, né, que é do hormônio que a gente fala da felicidade, vai fazer um exercício físico dentro da sua casa. Hoje a gente tem várias ferramentas que você consegue, a internet pode te ajudar. Você que já fazia academia antes, tenta aplicar alguma coisa na sua casa, tá? Eu sei que é um Uhum. período muito longo, né, que a gente está vivendo, mas assim, procura algum hobby dentro de casa, separa a questão dos horários mesmo. Hoje eu vou assistir um filme, eu vou lavar roupa, passar roupa, já arrumei o guarda-roupa, arruma de novo. Tenta fazer o seu tempo ficar mais produtivo, Precisa de tá? ficar produtivo, né? Produtivo, mesmo sendo coisas mínimas, mesmo sendo Uhum. coisas mínimas, não são coisas do meu trabalho, não tem problema. Não tem problema. Uhum. Você tem que estar sempre com a sua mente ocupada, não pensando somente em comida, tá? Sim, a gente tem dois comentários aqui, eu queria falar com você. O primeiro, a Fabiana, ela colocou, né? Zero disponibilidade igual a zero consumo. Então, assim, se você não tem um alimento ali em casa, você não vai consumir. Eu Não acho vou, que não tem jeito, né? é aceitar as nossas fraquezas, não é isso? Se eu gosto Isso, muito de doce, então se o doce estiver em casa, eu tenho certeza que a todo momento eu vou estar lá comendo doce. É ter e-
essa consciência. É o discernimento mesmo, porque hoje em dia a gente tem receitas fit, receitas diet, N coisas. Só que eu sempre falo, se a gente faz muito esse tipo de produto também, eu não vou perder a vontade de comer o doce. Enquanto eu estou visualizando ali, para mim é um doce com açúcar comum, eu estou comendo do mesmo jeito. Uhum, Então eu não vou perder essa questão do meu paladar gostar. A mesma coisa de pessoas que me falam o seguinte: olha, Liliane, eu não como muito doce, eu não gosto de doce, mas o meu café tem açúcar demais. Então o que ela tem que fazer? Diminuir a questão do açúcar no café para ir perdendo mesmo o gosto por açúcar, né? Ele pode estar uhum. atrelado a vários alimentos. Um bolo muito doce, um leite com café, tem pessoas que ainda colocam açúcar e não visualizam isso. Aí Sim, chega numa tem, época dessa agora, acaba comendo além da conta. exatamente. Tem mais uma outra dúvida aqui da Nath Deixa eu ver. Coimbra. Aham. E Tem mais quando outra. outras pessoas da casa não aceitam deixar de comprar os alimentos que atrapalham no emagrecimento? Aí é complicado, porque o que que acontece? Já aconteceu isso muito comigo, marido e esposa, tá? O objetivo, qual que é seu objetivo? Você tem que pensar a primeira coisa. O que que é seu Uhum. objetivo? É emagrecer? É se manter da maneira que você está? Ou já perdeu a quantidade de quilos que queria? Será que a outra pessoa da casa tem o mesmo objetivo? Vai ficar muito difícil para você não provar esse alimento. Pode até provar. Só que você tem que lembrar das orientações que você mesma impôs. Qual que é o Uhum. plano? É isso. Eu acho muito mais fácil não ter, mas se tem, tem que usar algum artifício aí. Colocar horários para comer, às vezes no horário que realmente já se alimentou, já almoçou, já jantou, nunca de estômago vazio, sempre. Doces a gente nunca consome de estômago vazio, porque senão a gente vai comer além da quantidade, a absorção é muito rápida, né? Mas é complicado, não é fácil. Não é fácil, é esses Não, momentos aí precisa de ter um foco mesmo, como você falou. É estar sempre ali em mente qual é o meu objetivo, não é? qual é o meu Porque às objetivo? vezes a gente deixa as coisas no automático. E se você quer mudar algo, você quer mudar um hábito, é o que eu falo muito no meu consultório, você precisa de começar a pensar mais sobre isso, trazer a consciência sempre. Tem um alimento ali, mas qual é o meu objetivo? Aquilo vai me ajudar? Será que tem alguém querendo sabotar a minha reeducação alimentar? Pode ter. Vou manter, né? Sim, Pode ser sim alguém querendo sabotar. Então, se questionar e manter sempre esses pensamentos, né, de força, de motivação, se tem algo que você não pode controlar, que é isso, né? As outras pessoas dentro de casa. É algo que você não pode controlar, então controle você mesmo e sempre mantenha esses pensamentos de motivação e manter o alvo o seu objetivo, né? sim. Uhum. No inverno, Liliane, agora a gente está num tempo frio, e aí aqui, né, em Minas Gerais, não sei como são os outros estados, mas aqui a gente tem muitas comidas quentes Sim. e gordurosas. A gente fala que a gente sente mais fome no inverno, isso é mito, é verdade. E o que que a gente pode estar, como que a gente lida nisso, com a nossa educação alimentar no inverno? Olha, a questão da fome pode acontecer sim, porque o nosso gasto energético, né, o nosso desgaste com relação às calorias é um pouco maior, devido que o nosso corpo ele gasta mais para poder se esquentar no inverno, tá? Mas nós não podemos utilizar isso como desculpa. Eu acho que a gente tem que usar isso a nosso favor. Quem faz mesmo plano no inverno vai emagrecer mais do que no verão. Ponto, tá? Essa questão aí realmente não é mito, é verdade. Mas, Uhum, em contrapartida, os alimentos são muito mais calóricos. A gente pode dar o exemplo: feijoada, caldo,
mandioca com carne cozida, né? Tem muito disso agora, chocolate quente que o pessoal Canjica. faz. Canjica também, né? Não teremos as festas juninas, mas todo mundo está fazendo na sua Uhum. casa, né? Então, o que que eu oriento? Se você for fazer na sua casa, pode até fazer, não tem problema. E outro, voltando à questão da feijoada, dos caldos, são alimentos também que não oneram muita mastigação. Uhum. Então, eu demoro muito mais tempo a estar saciada se eu não engolir devagar. Pode acontecer isso. Então, o que que eu sempre falo com o paciente? Se isso for acontecer na rua, se alguém te chamou, se você fez na sua casa, eu sempre falo no inverno para o paciente jantar. Aí tem hora que ele fala assim, mas janta? Janta. Fora das comidas gordurosas e tudo, eu prefiro que ele faça a comida mesmo. Por quê? Ele vai colocar ali um arroz ou então uma outra massa, ele vai colocar o grupo do feijão, que é das leguminosas, ele vai colocar uma Uhum. carne, que dentro das carnes ainda estão os ovos, que eu posso utilizar. E o melhor da festa que está aí são as saladas, que ele pode utilizar também, tá? O que que é o Uhum. segredo aí do jantar? Quanto mais saladas ele consumir, que a gente tem as verduras, os vegetais, ele vai me dar uma saciedade maior, diferentemente das pessoas que eu atendo também, que comem arroz, feijão e carne. Então, o carboidrato vai estar muito maior. Aí, por que que eu te falo isso aí da parte dos caldos e tudo? Eu sempre oriento, se for fazer em casa, se for receber alguém, as pessoas vão chegar na sua casa, só que ali antes delas chegarem, a pessoa pode comer uma saladinha e colocar um pouquinho do caldo por cima. E já comer antes. Enquanto está Sim. fazendo, pode comer a salada antes. Uhum. Se for É o na que a gente casa, pode né? fazer também, né? Na casa do outro, é, Isso. talvez estar ali comendo uma salada antes para saciar e E não ninguém exagerar, sabe. né? E ninguém sabe que eu comi. Eu acho Uhum. que essa questão da sabotagem que a gente estava falando, a gente não precisa de ficar contando o processo de. Então, o que eu vou fazer? Antes de sair da minha casa, eu vou fazer um dos lanches que eu coloquei e posso até fazer a saladinha como se fosse a saladinha do jantar e colocar um pouquinho de feijão, algum caldinho, porque mais é feijão que a gente tem mais molhado em casa. Uhum. Se você quiser comer alguma coisa mais molhadinha, coloque feijão. Se não, vai ser uma salada, pode ser temperada com azeite, pode ser com limão, vinagre. Então, a gente tem N escolhas. É mais complicado para Sim. iniciar? É. Mas só que eu vou chegar na casa do outro, eu já estou forrada, eu consigo esperar tranquilamente, eu consigo Uhum. pensar naquilo que eu vou comer, diferentemente quando eu estou com fome demais. Então, é uma boa dica, tá? Uhum. Você falou algo muito interessante aí, que às vezes a gente não precisa de falar com outras pessoas que a gente está começando uma reeducação alimentar. Não precisa, não Por precisa. Eu que acho que disso? porque o outro ele pode achar que nós não somos aquilo, ele tenta sabotar, infelizmente, mas tenta. Se for então, não precisa de falar. Ah, fulano, come isso aqui. Não, eu já estou satisfeita. Não precisa de falar que eu estou em planejamento, ou então vai falar, eu estou de dieta. Aí piorou. A Uhum. palavra dieta é muito pesada. Mas come, é só Sim. hoje. Não, não é assim. Se eu não quero, eu não vou comer. Se eu quero, eu como. É assim que Uhum. E funciona. tem sempre ali querendo testar Sempre. a sua motivação, a sua Sempre. vontade, testar a sua Sempre. força, as suas fraquezas. Então é algo que a gente pode fazer para a gente mesmo, caladinha, né? Bobagem E falar alguma continuar. coisa. Aí Sim, depois já não tem a necessidade mais de falar. Aí o próximo vai perguntar o que que a pessoa está fazendo para poder atingir aquele objetivo que já é visível. vai observar, né, que Vai, mudou e vai perguntar vai. o que que O que está aconteceu. Aí já acontecendo? pode falar. Aí a pessoa Pode já está falar. forte, né? Sim. É até o que eu falo em terapia. As pessoas vêm em terapia, tem algumas pessoas que precisam de tomar medicação. Fala assim, olha, agora você não precisa de falar com as pessoas que Não. você faz terapia ou que você toma uma medicação. Quando você estiver melhor, quando você estiver com a autoestima melhor, aí se você sentir vontade,
né? Você fala, até para você ajudar os outros. Mas, em primeiro momento, é necessário, sim, ser mais reservado, porque para isso mesmo, para as outras pessoas não tentarem te sabotar, que essa é a realidade. Alguns vão ajudar, mas os outros, tem outros que não. E é melhor Sim. você manter isso reservado, né, com você. É saúde isso, né? É, então, falando sobre a pandemia, né? Sobre o que está acontecendo aí no mundo, o vírus, o Covid-19, tem muita gente aí preocupada com a imunidade, como fazer, como se proteger, não só em questão desse vírus, mas em questão de outras doenças, para a vida, como você falou, né? A reeducação Uhum. alimentar para a vida. E o que que você indica para a gente melhorar a nossa imunidade? Então, Gisele, não existe um alimento específico para a imunidade, tá? E para nós adquirirmos uma boa imunidade, leva muito tempo, não é de ontem para hoje, não. Então, a dica que eu Uhum, passo hoje é mesmo a questão da variedade dos alimentos, tá? O grupo das vitaminas é um grupo muito importante, então eu posso falar aqui da vitamina A, da vitamina D, da vitamina E, tá? De suma importância. São vitaminas encontradas geralmente de origem animal, essas três que eu falei. Temos a vitamina C, que por incrível que pareça, uma laranja ao dia já supre a necessidade da vitamina C. E infelizmente eu tenho pacientes com hipovitaminose C, tá? O grupo do selênio, que é um mineral muito importante, que a gente encontra ele nas oleaginosas, né, que são as sementes, o grupo das castanhas. Nós temos também o zinco, que também são das sementes, muito importante, tá? A vitamina D, eu esqueci de falar que ela está muito ligada ao sol. Então, para ter um resultado satisfatório com relação a ela, seria legal estar tomando pelo menos uns 15 minutinhos de sol ao dia, tá? uhum, As frutas, os vegetais, os legumes em geral, têm uma quantidade muito grande de fibras, tá? Que é um mineral muito importante, são nutrientes muito importantes para quê? Para o funcionamento intestinal. Então, quando seu intestino está limpo, está tudo funcionando direitinho, tá? uhum. Intestino preso não é bom para ninguém. E outra também, a questão da água, tá? São dicas simples, mas que a maioria das pessoas não fazem. A questão do Uhum. consumo de água, tá? Não tem uma quantidade para adulto que é só os 2 litros, tá? A gente tem um cálculo a ser feito, a gente vai pegar o peso dessa pessoa e multiplicar por 35, tá? Então qualquer pessoa pode fazer. Então vai verificar. Então o que que Uhum. eu tenho que falar da água? Quanto mais a pessoa pesar, mais água ela tem que tomar, tá? Pegando esse gancho aí, o que que acontece muito? Muitas pessoas ficam muito tempo sem beber água. Aí o que que ela Uhum. acha que ela tem? Fome. Não é fome, é sede, tá? Então eu sempre oriento aos pacientes, não deixar a sede vir não, vai tomando água ao longo do dia. Eu sei que é complicado nessa fase, Uhum. para poder tomar uma água, tá? Mas é tão difícil tomar 2,5 litros de água. A gente mensura mais ou menos. Então, ômega 3, tá? Muito importante. Tanto nos alimentos, que a gente encontra muito nas fontes, nos peixes, na linhaça a gente encontra. E também a gente pode usar os suplementos, mas tem que ter um cuidado muito grande para poder comprar, tá? Não é qualquer Na suplemento que pode nossa ser conversa comprado. você falou algo que é as cores, né? Não ouvi? O seu áudio aqui para mim ficou ruim. Peraí, vamos ver se volta. Acho que voltou. Então, a gente estava falando das cores.
que acontece? Não precisa das pessoas saberem o que cada alimento tem, não. Manda muito das cores. Então, o que o alimento verde tem, o laranja não tem. Ele vai ter outro nutriente. O amarelo tem outro. O branco tem outro. Então, o que a gente pode trabalhar? Quanto mais cores tiver no prato, mais nutrientes eu estou consumindo. Ótima Tá? dica. Ajuda muito. Então, não tem necessidade de saber questão de todos os nutrientes, não. Uhum. E continuando a questão aí né, do vírus, da imunidade, em relação aos cuidados que a gente deve ter com o preparo e o armazenamento desses alimentos que a gente compra. Então, quando a gente chega do supermercado, a gente tem que ter um cuidado muito grande com aquelas sacolinhas. Então, o certo é jogá-las fora, tá? Se forem alimentos ensacados, tipo arroz, tipo feijão, o que a gente pode fazer? O certo é passar álcool gel, tá? Eu fico até com receio. Se for água com sabão, também pode, mas eu fico com receio de, dependendo, algum buraquinho ali acabar entrando. Algum furinho, porque o pacotinho de feijão, dependendo, tem uns furinhos, tá? Pra questão mesmo de não mofar. Então fica mais fácil estar passando o álcool gel nas embalagens. Já nas frutas, né, nos folhosos, o que a gente pode estar fazendo? A gente vai passar ele em água corrente e fazer uma solução. Para cada colher de sopa de água sanitária, a gente coloca 1 litro de água. E nisso a gente mergulha os alimentos ali, pode ser as frutas, pode ser os legumes, pode ser os folhosos, por 15 minutos. Depois que a gente fez isso, a gente vai lavar novamente com água, vai deixar secar e já pode guardar na geladeira. Já está pronto para ser consumido. Tá? Ótimo. Bom, finalizando aí a nossa live, eu queria que você falasse sobre os hábitos que a gente precisa de ter, os hábitos essenciais que a gente precisa de manter, independente de pandemia, independente de isolamento, né? Qual que é o recado que você deixa pra gente sobre isso? Olha, hoje em dia os hábitos estão muito distorcidos, igual a gente falou no início da live, né? É o mais simples possível que a gente tem que fazer. Aumentar o consumo de fruta. Se eu não como nenhuma, vamos passar a comer uma. Se eu não como salada nenhuma, vamos começar do mais simples. Sei lá, quando eu como sanduíche, eu como alface e tomate. Então vamos começar com ele, devagarzinho. O nosso paladar, ele é mutável. A maioria das pessoas pensa que não, mas tá? Menos refrigerante, eu tenho que evitar esses alimentos com muita gordura, eu tenho que evitar sal, açúcar, eu não vou tirar de uma vez, porque vai causar uma abstinência, principalmente o açúcar, tá? O açúcar em si e o que está atrelado em alguns alimentos, mas eu vou tirando devagarzinho. Nisso, a própria pessoa já vai percebendo que o paladar dela vai mudando, tá? Então, evitar fast food no meio da semana. Se a pessoa tem hábito, sei lá, de comer pizza 3 vezes na semana, por que não diminuir? Tá? Se ela come 3, eu tenho casos assim, 3 pães de sal ao dia, por que eu não posso começar a diminuir? Eu não vou passar para o integral de uma vez, não, porque eu acho que isso fere muito o hábito da pessoa realmente, que ela não vai se reconhecer ali ainda, mas vai devagar para ela não desistir. E por quê? O hábito ele é demorado para mudar, 1 mês e meio. Só que nisso, o paciente, ou então a pessoa que vai tentar fazer sozinha ali para começar, vai ver as diferenças, vai notar. E com essas diferenças começando a aparecer, aí já começa a empolgar. Então aí já vai procurar um profissional, já vai procurar um médico para fazer um check-up, já vai procurar uma atividade física que começou a fazer alguma coisa sozinho, uma caminhadinha e deu certo. Então vá no seu tempo, mas não fique parado. Isso, ótimo. Liliane, foi ótimo estar com você. Você deu dicas maravilhosas, né? Foi praticamente uma consulta aqui e esclareceu muita coisa. Fala para as pessoas onde te procurar, o seu contato, onde você atende. Tá, eu fiquei muito feliz de participar com você. Muito obrigada pelo convite, tá?
Eu atendo em Mateus Leme, na Saúde Master. Lá nós trabalhamos com convênio e particular. Em Joatuba também eu tenho uma sala, Joatuba somente particular. E posso deixar meu telefone de contato? Pode sim, claro. Tá. Eu tenho um telefone que podem me chamar no WhatsApp, que ele é exclusivo para pacientes, tá? É o 97131 4725, tá? Se quiserem me chamar no Instagram também, liliane.lourenco. Uhum. Você faz consultas online? Sim, o que que acontece? A primeira consulta, antes da pandemia, não poderia ser feita online. Mas o nosso conselho, que é o CRN 9, a partir da pandemia, liberou os atendimentos. Podemos sim fazer os atendimentos online. Ai, que bom, que isso facilita para as pessoas Facilita, te procurarem, né? sim. Uhum. Gente, então, finalizando essa semana, né? Essa série de lives, vivendo em isolamento, a gente falou sobre casamento, sobre trabalho, e agora sobre nutrição. Encerrei aqui com chave de ouro. Muito obrigada pelas pessoas que participaram. Espero que tenha contribuído, né, para melhorar a vida de vocês. Muito obrigada, Liliane, pela participação. Ai, que E bom, também fiquei você pode feliz de um. Fiquei feliz com nos um procurar. comentário aqui, olha. Ah, pode Só falar. voltando aqui, ó. Fiquei feliz com um comentário aqui, olha. É, treinamento, o que é isso aqui? Deixa eu ver. Impéria treinamento, tá aqui, ó. Fundamental esse respeito ao processo. Parabéns, tá vendo? A gente tem que fazer devagar mesmo, não tem como. Isso mesmo, respeitar o processo e a gente mesmo, né? Sim, Essa é a dica que você deixa, então. essa Bom, é a dica. gente, Somos todos diferentes, cada um no seu tempo. ótimo. Muito obrigada, gente. A live vai ficar disponível no meu canal, no canal da Liliane. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo ou com ela pelo Instagram, pelo telefone que ela deixou aí. Até mais. Tchau, gente, com Deus.